Como vamos estar falando de cordas, continuamos falando de cordas, eu vou lembrar de algo importante que eu abordei no vídeo anterior, que são os cuidados básicos com as cordas de segurança. E quais são eles? Não pisar sobre equipamento, não expor desnecessariamente à luz do sol, não expor a fontes de calor, não expor a superfícies abrasivas ou cortantes, não expor agentes químicos, inspecionar todas as vezes antes do uso, lavar periodicamente ou quando necessário e armazenar em locais secos, limpos e arejados. E o que eu tenho para abordar hoje tem relação com toda essa lista. Começando com a parte que diz respeito ao manuseio de cordas, todos aqueles que têm que trabalhar com elas, seja para içamento de material, amarração de carga, como corda de segurança, sabe que lidar com cordas muito longas tem uma série de inconvenientes. Elas tendem a se embolar, se emaranhar e às vezes fazer nós que para você poder desatar demanda um baita tempo. Para amenizar esse problema, eu vou dar algumas dicas. As cordas que eu estou utilizando na produção desse vídeo são da Plasmodia. E aí eu tenho dois modelos aqui. Eu tenho essa corda de 11 milímetros de diâmetro, com a alma de poliamida e a capa de poliéster. E tenho o modelo com o mesmo diâmetro, os mesmos 11 milímetros, com a alma de poliamida e a capa também de poliamida. Ambos os modelos, eles têm uma resistência de aproximadamente 30 kN, o que equivale aproximadamente a 3.000 kg-força. E elas atendem a norma da ABNT, a de número 15986. E existem várias maneiras de você enrolar uma corda, de preparar a corda para poder transportar ou armazenar. Uma técnica que é bastante popular é o que o pessoal chama de corrente, que é isso aqui. É um laço dentro do outro. É uma coisa simples de fazer e mais simples ainda de desfazer. O problema é que para manusear, você vai ter que desfazer essa corrente, pelo menos em parte. E uma vez a corda solta, volta o risco dela se emaranhar, se embolar sobre ela mesma. Entre as várias formas que podemos usar para enrolar uma corda, preparar ela para transporte, armazenamento, eu vou indicar uma que é a que dá menos trabalho durante o manuseio, que é o seguinte: é você enrolar a corda, esse formato aqui de zigue-zague. Então, uma volta para um lado, outra volta para o outro. Uma volta para um lado, uma volta para o outro. Para finalizar, deixá-la amarrada para que esses laços não se desfaçam durante o transporte, eu vou usar as duas pontas da corda. Então, eu vou pegar uma ponta, vou dobrar para criar um anel, um laço, e vou colocar isso aqui sobre o conjunto da corda. Com a outra ponta, eu vou dar voltas sobre esse laço aqui, sobre essa corda dobrada. A ponta, na verdade, ela ficou um pouco longa aqui, mas não precisa de muitas voltas não para fixar. Agora eu aproveito esse laço que eu tinha feito, passo a ponta dentro dele e puxo a ponta oposta. A técnica que eu acabei de demonstrar, ela é recomendável para cordas que não sejam muito longas. Quer dizer, uma corda de 10, 20, até 30 metros, não é difícil você fazer essas voltas segurando com a mão, para amarrar, desfazer. Não é muita corda, né, enquanto está sendo usada para se embolar, se emaranhar. Mas se você tem que usar cordas mais longas, aí estamos falando aí com mais de 30 metros, 30, 40, 50 metros, há uma outra solução que pouca gente conhece, mas ajuda muito no transporte na guarda e no manuseio, que é o uso de mochilas. Okay? Começo com um nó na ponta da corda, e aí a técnica consiste em colocar simplesmente a corda para dentro. Só isso. Só isso. Você simplesmente vai colocar a corda para dentro. Eu sei que isso aqui é estranhamente simples, né? Pô, mas isso vai funcionar? Vai. Porque colocando a corda dessa forma,
ela vai se armazenando numa posição natural para depois sair. Então é uma técnica que é fácil para você guardar, mais fácil ainda para você tirar. Okay? E tem uma outra vantagem. Você tem uma corda de 50 metros. Você vai precisar usar só 10 ou 15 metros, quer dizer, só um trecho pequeno para montar uma linha de vida. Você só vai expor ao ambiente, ou seja, sujeira, contaminantes, luz do sol, etc. e tal, só o trecho da corda que você precisa usar. O que não foi usado permanece preservado dentro da mochila, protegido dos contaminantes, das sujeiras, da luz do sol e etc. Uma outra vantagem também de usar essa técnica para guardar a corda é que você pode, enquanto você está guardando, fazer a inspeção da corda. Lembram do vídeo anterior em que eu mostrei que a inspeção básica de uma corda é visual, né, para você tentar identificar danos externos, e tátil, né, quer dizer, com a mão ou com semicírculos, você vai checando se não há nenhum dano interno. Quer dizer, então você pode fazer essa inspeção enquanto você está colocando a corda dentro da mochila. Quando você tem muita corda para o volume da mochila, você tem um problema de espaço, nesse caso, a gente muda um pouquinho esse método, que é fazer pequenos oitos, mais ou menos obedecendo o diâmetro da mochila. Vai fazendo pequenos oitos, e aí acomodando cuidadosamente a corda dentro da mochila. Para quê? Para você aproveitar o máximo possível o espaço, o volume da mochila. Tá? Mas isso a gente só usa mesmo quando tem esse problema, muita corda e pouca mochila. Então, para que serve esse nó? Porque eu comecei por ele antes de guardar a corda dentro da mochila. Isso aqui é um recurso de segurança. Normalmente a gente usa esse recurso quando você tem uma corda que você não está vendo o fim dela. Então, se ela está guardada aqui dentro, eu não sei o quanto falta para acabar. E aí, por uma precaução, eu faço um nó na ponta, porque esse nó ele não passa pelos aparelhos que deslizam sobre ela. Então ele não passa por um trava-quedas, ele não passa por um descensor, usado pelos profissionais de acesso por cordas, né, entre outros equipamentos. Quer dizer, é o último recurso de segurança que eu tenho. É fato que para um trabalhador comum, né, alguém que não é tão especializado como profissional de acesso por cordas, provavelmente ele só vai usar a corda já estiver instalada. Então, para ele, esse problema é menor. Mesmo assim, eu ainda recomendo que o nó no final da corda seja um procedimento padrão. Ou seja, sempre faça esse nó no final da corda. Essa mochila que eu usei para a demonstração, ela foi uma mochila projetada e fabricada para cordas, para armazenar cordas. Mas, quando ela foi pensada, era para atividades esportivas. Canyoning, ou montanhismo, ou mesmo cavernas, ou coisa do gênero. E é um bom equipamento. Mas antes de produzir esse vídeo, eu tinha comentado com eles que, apesar da mochila ser muito boa, eu ainda achava que ela não atendia plenamente às situações de trabalho. E aí, qual foi a reação deles? Curiosidade. Então, nos fale o que uma mochila de cordas, específica para situações de trabalho, precisa ter para atender plenamente às necessidades. E aí eu listei para eles, né, uma série de necessidades, e em cima dessas necessidades é que eles começaram a pensar numa solução. E o resultado foi um novo projeto que eu vou mostrar agora. E aqui está. São 14 itens que eu listei e foram atendidos pela Montana. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo para apresentar os detalhes. Agora, eu vou dar uma dica muito legal de uma técnica para armazenamento de corda. Tudo começa pelo nó no final da corda. Mas para ganhar agilidade, eu vou usar o cinturão de segurança, colocar um mosquetão nele para funcionar como uma guia. Aí eu vou ficar numa posição bastante cômoda para colocar a corda dentro. Não só cômoda, mas de forma ágil. Então eu consigo rapidamente colocar aí uma grande metragem de corda dentro da mochila. Na hora de armazenar a corda, pode ser que você não esteja mais com o cinto vestido, ou você não tem um modelo como esse que tem uma conexão frontal. Então, neste caso, a solução é outra. Aí o que você pode fazer é improvisar uma alça. Então pega um anel de fita como esse pequeno, ou qualquer outro anel feito de corda, alguma coisa assim, de preferência pequeno, você coloca a tiracola, coloca o mosquetão que vai ser a sua guia, e aí vai proceder do mesmo jeito.